Fala pessoal, muito prazer. Hoje eu vou resumir um pouquinho da aula que nós tivemos de manhã lá na faculdade, tá certo? É algo bem simples, não vou entrar em muito detalhe. Uma que eu também estou aprendendo, na verdade eu estou revisando muito conceitos e outros aprendendo também, porque ninguém sabe tudo. Vamos lá. Hoje nós estamos falando de gasometria, tá certo? Então, a gente tem que entender, quando a gente fala de gasometria, principalmente arterial, tem um valor de referência que é de 7,35 a 7,45. E é o valor de neutralidade. Não está abaixo de 35, não está ácido e também não está acima de 45. Não está básico demais, alcalino. Então está no valor de normalidade. E para que isso aconteça, o valor de pressão de dióxido de carbono tem que estar entre 35 e valor de 45 milímetros de mercúrio. Nesse caso aqui, já mostra que está dentro do valor, tá vendo? 38, dentro do valor de 35 a valor de 45. Na base, aqui tem um valor diferente, porque a base, o valor de referência é 22 a 26. E aí, pega o macete. Valores de PCO2 maior do que 45, a quantidade de prótons no meio é maior. Então, se tem um número maior de prótons, a tendência é deixar o pH ácido, tá? Essa é a tendência, deixar ácido, ok? Essa é a tendência. Se tiver uma quantidade menor de prótons no meio, né, levando valor abaixo de 35, ele vai estar no meio alcalino, tá? Menor quantidade de prótons. É só aqui para tentar completar o raciocínio para fechar a ideia do porquê que esse valor de pH estará abaixo de 35, tá bom? Que é o valor de referência. E aqui é o seguinte, a base tem que estar no valor de 22 a 26. Nesse contexto é o seguinte, quanto o número de base for menor, quanto menor o número de base, abaixo de 22, quer dizer o quê? Que eu tenho uma quantidade maior de prótons no meio, porque HCl3 é básico, então se é básico vai deixar um meio alcalino, tá bom? Se está abaixo de 22, então tem uma, vamos dizer assim, uma sobra de prótons no meio. Então, o meio vai estar mais ácido, tá bom? Quando está valor acima de 26, tem muita base no meio, tá? No meio arterial, no sangue arterial, tá bom? Para facilitar o entendimento. Se tem muita base, o meio vai ficar alcalino. Eu sabendo disso, eu consigo fechar agora o meu pensamento, porque que esse pH de 7,25 e quem que alterou, ok? Vamos lá. O valor de referência de PCO2 é de 35 a 45. O valor aqui está 38. Então está dentro da faixa. Não teve alteração respiratória. Então não é a parte respiratória que está fazendo essa alteração do meu pH. Porém, a base está no valor de 21. Está abaixo do valor de referência. Abaixo do valor de referência é só pensar o seguinte. Aqui é uma base, e quanto menor o número de base no meio, tá certo? Menor o número de base no meio, então tem uma retenção de prótons. Se tem prótons no meio, o que acontece com o pH? Ele declina, ele cai, levando a uma acidose. Acidose, ok? Falar assim é muito fácil, tá? Para melhorar e entender é praticar, é pegar alguns cálculos, pensar, montar uma tabelinha ali e montar alguns cálculos e começar a fazer, não só na parte respiratória, mas também na parte metabólica, e depois entender os distúrbios mistos, que aí às vezes dá um pouquinho de confusão ali na hora de fazer a aplicação. Mas é isso, um abraço, até mais.